Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, nós estamos hoje começando o capítulo 10. Aliás, nós vamos estudar o capítulo 10 e um único versículo do capítulo 11. Lembrando que nós estamos nos livrinhos do evangelista Mateus. Mateus está dividido em uma introdução, que é conhecido como Evangelho da Infância. Temos a conclusão, que são as narrações da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nesse meio, o corpo do Evangelho de São Mateus tem 5 livrinhos. Cada uma dessas partes tem um objetivo em relação ao reino, que é o tema central da pregação pública de Jesus e também é o tema central apresentado pelo evangelista São Mateus, lembrando que na grande maioria das vezes, quase a totalidade, Mateus usa a expressão reino dos céus, em lugar de falar reino de Deus. A razão, como nós já observamos, vem do fato que os destinatários do evangelista são cristãos de origem judaica. Não podemos esquecer isto. O Evangelho de São Mateus está sendo escrito diretamente, então o objetivo imediato é dizer algo para cristãos de origem judaica. Tá? Para nós, vem como um objetivo posterior. Então, o capítulo 10, nós temos a segunda parte do segundo livrinho, que é a parte discursiva, porque cada livrinho tem uma parte narrativa e uma parte discursiva. O evangelista Mateus, ele é catequético, ele é organizado, ele é sistemático. E ele está se baseando de uma maneira muito ampla no evangelista São Marcos, na tradição de Marcos, só que aí ele vai deslocando acontecimentos, milagres, inclusive palavras para o seu objetivo. Então hoje, no capítulo 10, você vai observar nitidamente como que São Mateus, como que o evangelista Mateus, ele desloca frases de Jesus, ditos de Jesus, palavras de Jesus, que foram ditas em diferentes momentos. Ele está deslocando, jogando para um momento só, porque ele tem essa tendência de organizar. Ele é um evangelista catequético. Tá? Então, a catequese, ele sistematiza, ele junta, vai juntando no mesmo lugar. E o objetivo do segundo livrinho é apresentar a dinâmica do reino. O primeiro livrinho apresentou os fundamentos do reino. O segundo vai apresentar a dinâmica do reino, através de uma pergunta. Que pergunta? O que acontece quando Deus reina? Porque se o reino é ação, então a pergunta fundamental não é onde Deus reina, mas é o que acontece quando Deus reina. Na primeira parte, nós vimos os milagres, como sinais que o reino está acontecendo. Agora, Jesus envia os seus apóstolos em missão para fazerem o mesmo que ele faz. No plano de salvação de Deus, no projeto de Jesus Cristo, pessoas são convocadas para fazerem o mesmo que Jesus faz. Então é isso que nós vamos ver agora. O discurso apostólico, que é o título que nós damos a esse capítulo 10, ele os prepara para a missão. Que missão? De fazer o mesmo que Jesus faz,
de anunciar o reino, de realizar o reino através de sinais e também para os desafios da missão. Vamos começando pela escolha dos 12. A narração aqui nós estamos nos baseando na Bíblia da Ave Maria. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. A narração de Mateus, porque quando você tiver em suas mãos o texto, eu estou colocando aqui Mateus, Marcos, quando tem igual, e Lucas, né? Então, a narração de Marcos, ela é mais clara, é mais fácil de nós entendermos. Ou seja, o evangelista São Marcos, ele deixa claro que dentre os discípulos de Jesus, Jesus escolhe 12 e confere a eles o mesmo poder que tinha: expulsão de demônios e cura. Então, dos discípulos de Jesus, Jesus escolhe 12. Tá? Enquanto na narração de Mateus, ela poderia nos induzir a pensar o seguinte, que Jesus só tinha 12 discípulos. Então, Jesus reuniu seus 12 discípulos. Não. 12 discípulos, 12 dos discípulos de Jesus que foram transformados em apóstolos. Tá? Vamos lá. O nome dos 12. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Agora, Mateus os chama de apóstolos. Quer dizer, os 12, esses 12 discípulos, dentre os discípulos, agora Mateus os chama de apóstolos. Esta palavra quer dizer enviados. Esses 12 foram escolhidos para serem enviados em missão, mandados em missão, tá? Então, a autoridade apostólica não vem de nenhuma qualidade pessoal, mas do próprio Jesus que escolhe e envia. Tá? Então, se eles foram escolhidos por Jesus e enviados em missão por Jesus, isso significa que a autoridade deles brota exclusivamente de Jesus. Eles precisam e devem anunciar aquilo que Jesus quer. Tá? Senão não são apóstolos. Então, o número 12 está ligado aos 12 patriarcas e, consequentemente, às 12 tribos de Israel. A igreja, o novo Israel, se constrói em torno dos 12, assim como o Israel, o povo de Israel se constituiu a partir dos 12 patriarcas, das 12 tribos. Agora o novo povo de Deus, o novo Israel, se constrói em torno dos 12. O uso do termo apóstolo por Mateus não é necessariamente uma indicação de que Jesus mesmo tenha dado ou usado esse nome, tá? Então, não é assim tão claro que Jesus falou, vocês são apóstolos. Pode ser que seja uma expressão da igreja primitiva, tá bom? Nós não podemos nunca nos esquecer que o evangelho está contando a história de Jesus para uma determinada comunidade cristã e que essa história de Jesus está sendo interpretada em função dos desafios desta comunidade cristã, tá? Então, em função dessa interpretação, tá bom? Então, por isso que, às vezes, a gente não tem como dar uma garantia, os estudiosos não têm como garantir
que uma determinada expressão, que um determinado termo foi realmente utilizado por Jesus, tá? Depois, vamos perceber o seguinte, nós temos 3 listas de apóstolos, ou 3 listas dos 12, porque não são todos os evangelistas que vão chamar esses 12 de apóstolos. Por isso, para a gente ficar num termo comum para todos os 3, eu vou chamar de os 12, sem apóstolos no final, tá? Então, Simão Pedro está sempre nomeado por primeiro em todas as listas. Sempre, 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 sempre. Mateus, a diferença de Mateus com Marcos e Lucas é que Mateus nomeia os irmãos em sequência. Se você observar a escala de Mateus, é assim: Pedro, André, né? Pedro, André, Tiago, João. Então, Tiago e João estão juntos na narração. E depois Tiago, que seria o Tiago menor, e Tadeu, que são filhos de Alfeu, também estão nomeados juntos, né? Tiago, o irmão de João, é conhecido como Tiago maior. Já o irmão de Judas, Tadeu, é conhecido como Tiago menor. É uma maneira da tradição distinguir um do outro, né? Mateus é chamado de o publicano no Evangelho de Mateus. Tá? Então faz questão de ressaltar a profissão de Mateus e o fato, e isso deixa muito claro, que era um pecador, uma pessoa que tinha uma fama de pecadora pública e que Jesus o convoca para ser discípulo, ser apóstolo, né? Simão é conhecido como o cananeu, enquanto Marcos e Lucas o apelidam de o zelador ou zelota. Zelador aqui não é porque cuida das coisas, né? É zelador que tem a ver com zelota, tá? Que era uma seita ou um grupo religioso judaico, intrajudaico, que existia no tempo de Jesus, tá bom? E esse grupo zelota era um grupo que admitia a violência como método de apressar a chegada do reino, tá? É óbvio que quem é convocado para fazer parte do grupo de Jesus abandona, deixa, né? Não faz mais parte desse grupo, mas era conhecido como o zelota. Iscariotes, todas as listas apresentam Judas por último, né? Então Iscariotes não é sobrenome de Judas, mas quer dizer originário de Queriote, que é uma região da Judéia. Então dos 12, 11 são da Galileia, onde Jesus desempenhou a maior parte da sua vida pública, e somente um, que é Judas, que é da Judéia, tá? Envio às ovelhas perdidas de Israel. Estes são os 12 que Jesus enviou, eu estou fazendo a citação aqui, que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Este momento da passagem do capítulo 10 de São Mateus é exclusivo deste evangelista. Você não vai achar paralelo nos outros dois. Lembrando que o público-alvo de Mateus era cristãos de origem judaica. Então, os leitores imediatos do Evangelho deveriam perceber que havia uma similaridade entre a missão de Jesus e a missão da igreja. Porque Jesus normalmente pregava e ensinava somente aos judeus. Isso está claro. Quer dizer, qualquer evangelho que você lê, você vai perceber que, de uma maneira majoritária, o que Jesus pregava, anunciava e ensinava para judeus. Tá? Veja o caso
daquela mulher cananeia que queria a cura da sua filhinha, né? Então, ela não era do povo de Israel, tá? Por isso que Jesus fala, não é justo que entregue aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos, etc. Então, isso você já percebe que na vida pública, quer dizer, Jesus de Nazaré, Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição, tinha como público-alvo a casa de Israel. E seguramente os mais fracos da casa de Israel, que são os pecadores, os pobres, os abandonados, né? Os que passam fome, as crianças, os últimos, mas da casa de Israel. Por isso que fala assim, as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Essa era a missão de Jesus. A missão era para com as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Este modelo deveria servir de parâmetro, portanto, para a ação missionária da igreja primitiva, da comunidade de Mateus. Quer dizer, primeiro devem buscar anunciar Jesus para o povo escolhido, que é o povo de Israel. Depois, sim, para os outros povos, tá? Então, está querendo aqui mostrar que havia, naquele momento ali, uma missão prioritária, mas que estava aberta ao anúncio para os outros povos. Sobretudo porque a igreja primitiva estava vivendo um momento novo em relação a Jesus, enquanto esteve aqui conosco. Porque o Jesus ressuscitado, sim, é que manda que a mensagem seja proclamada em todos os povos. Nós veremos isso no final do Evangelho de São Mateus, né? Ide por todos os povos, etc. e tal, né? Envio para anunciar o reino. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. A missão dos apóstolos é a mesma missão de Jesus. Não é a missão de Jesus pela metade, não é mais ou menos a missão de Jesus. É a mesma. A proximidade do reino e a realização de sinais da sua presença. E aqui Jesus também ressalta que isso é um dom. E se é um dom, esse dom deve ser partilhado. O dom é dado. Então, se é um dom, esse dom deve ser partilhado. A proximidade do reino, vamos entender isso. Em todos os momentos e lugares, deve ser anunciada a proximidade do reino, ou seja, a sua realização plena, tá? E isso em todos os momentos. É uma mensagem de esperança. Então, a proximidade do reino é uma mensagem de esperança. Não só para os 12 apóstolos, como para todos os discípulos, para os cristãos de todos os tempos e lugares. Sempre devemos anunciar a proximidade do reino. Que o reino está próximo, não porque ele vai acontecer necessariamente logo, mas o reino está próximo porque ele é uma promessa de Deus. E é uma mensagem, sempre uma mensagem de esperança. O cristão deve ser um anunciador da esperança. Agora, esta plenitude do reino, ela se manifesta no presente, hoje. Então, não é somente uma mensagem de esperança. Ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser percebida, sentida, vista através dos sinais libertadores. Aí, então, o evangelista usa a libertação da doença, da morte, da exclusão e do mal, tá? Então, os milagres são sinais que o reino, que na nossa esperança é plenitude, tá? Esses sinais são apenas sinais, são pedaços, são partes do reino, ainda nesse mundo, né, marcado pelo mal. Levar somente o essencial. Vamos ver como é que Mateus narra.
Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão. Pois o operário merece o seu sustento. Aqui a ideia é o seguinte: nenhum tipo de segurança humana, porque os apóstolos são enviados por Jesus. Tá? Então, a segurança dos apóstolos vem do próprio fato de serem enviados por Jesus. É isso que lhes dá segurança. Não tem segurança humana. E por isso que Jesus fala assim, que eles devem concentrar-se unicamente na missão recebida. Tá? Então, a única preocupação que os apóstolos têm que ter é a preocupação de realizar a missão recebida. Os 12 devem mostrar, demonstrar, provar, testemunhar uma completa confiança na providência divina. Caso contrário, eles seriam incoerentes com o conteúdo da própria mensagem. Tá? Então, o que Jesus fala aqui a respeito do comportamento, do estilo de vida dos apóstolos, é porque esse comportamento e esse estilo de vida vai ao encontro da mensagem que eles vão anunciar, a proximidade do reino. Né? Então não é possível você falar uma coisa e o seu comportamento, seu estilo de vida ser o oposto daquilo que você está falando. Então, nada de supérfluo. Os ricos usavam 2 túnicas. Por isso que Jesus fala, não é levar 2, é uma só. E nem mesmo o necessário, dinheiro, calçado, bastão. Dependência no sentido de subsistência apenas do destinatário. Por isso que Jesus fala que o operário é digno do seu sustento. Né? Então, que os destinatários da missão apostólica os mantém, exatamente para que entendam que eles não vêm com poder nenhum, a não ser com o poder da palavra de Deus. Né? A versão de Mateus é provavelmente mais original, ou quem sabe até mais teológica, do que a de Marcos, que proibindo que levassem comida, Marcos fala isso, não leveis nem pão, que é omitido por Mateus. Mateus não diz nada a respeito do alimento, né? Permite que levem bordões e sandálias. Tá? Se você ler, então, a narração de Marcos, quando Jesus os envia, diz, não leveis nada, a não ser bordão e as sandálias. Né? A mensagem deste texto, agora tentando fazer uma interpretação para nós, ela não está propriamente na materialidade da proposta. Não está, tanto que os 2 evangelistas têm diferenças, Mateus e Marcos, né? Mas no seu significado, isso é que é forte. Não embutir seguranças humanas no compromisso apostólico. Tá? Então, o compromisso apostólico, ele tem que ter como único objetivo a realização da missão. Isso para sempre. Agora, a visita de paz, eu chamo isso, visita de paz. Vamos ouvir o texto da Bíblia da Ave Maria. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem as vossas palavras, quando saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade eu vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Então vamos lá. Entrar numa cidade e aceitar a hospitalidade, a acolhida de quem for digno de acolher, tá? De quem tiver condições de acolher.
condições em todos os sentidos, né? Não andar de casa em casa, já que isso poderia ser causa de ofensa e de crítica. Então, quando chega numa aldeia, numa cidade, procure a hospitalidade, procure se informar se tem ali alguma pessoa que seja digna, que tenha condições de os receber, tá? E se tiver, então que seja acolhido e que pronto, durante o tempo que for necessário, fique somente naquela casa, não ande de casa em casa. Porque se andasse de casa em casa, poderíamos dizer o seguinte, se vivêssemos lá na Palestina, que eles estão nas casas para poder comer, para poder não sei o quê, usufruir de alguma coisa. Então, o sentido é que eles tenham como horizonte exclusivamente a missão. Os versículos 12 e 13 de Mateus, que fala assim, entrando numa casa, saudai a paz a esta casa, se aquela casa for digna, não tem paralelo nos outros sinóticos, em Marcos e Lucas. A bênção dos 12 tem uma existência independente, né? Então a bênção é maior do que eles. Por isso que fala assim, se você faz a sua saudação e diz assim, paz a esta casa, paz, shalom, desejo de plenitude a esta casa, a esta família ou essas pessoas. E se as pessoas não forem dignas de acolher, não quiserem ou não forem dignas de Jesus, que esta paz desejada, ela retorna para quem desejou, tá? Então isso está mostrando que esse desejo da paz não pertence à pessoa, não sou eu que estou desejando paz a você, né? Eu estou sendo um veículo da paz de Deus, da paz de Cristo. E por isso que essa paz é maior do que eu. E se ninguém for digno de receber essa paz, ou se você não for digno de receber a paz que eu te desejo, essa paz retorna para mim. É isso que Jesus está dizendo. Sacudir a poeira dos pés não é propriamente uma maldição, mas é um gesto para indicar que aquele lugar recusou o plano de salvação de Deus. Porque os judeus faziam este mesmo gesto ao voltarem para a Terra Santa após atravessarem a fronteira. Então, quando eles iam para uma região que fora da Terra Santa, né, da terra de Israel, quando eles voltavam, eles sacudiam também, né, todo, para que não trouxesse nenhum grãozinho sequer de terra que não seja da Terra Santa, da terra de Deus, na terra do plano de salvação de Deus. Então, por isso que Jesus fala, vocês vão tomar esse mesmo gesto dentro da Terra Santa, né? Interessante, porque eles faziam isso fora para entrar na Terra Santa. E Jesus está dizendo, é dentro da Terra Santa. Quer dizer, quem é indigno, quem não está no chão, na terra de Jesus, da nova aliança, é quem se recusa a aceitar o plano da paz. Perseguições. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levado diante de governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Percebe-se agora um deslocamento da narração, tá? Se você for comparar com Marcos e com Lucas, você vai ver que os dois evangelistas estão falando nos momentos finais da vida pública de Jesus. Uma vez que, por que está havendo deslocamento? Uma vez que a pregação aos vilarejos da Galileia, que era até então que se supunha a fala de Jesus, não tem como supor tal perseguição, né? Não teria como
que Jesus falar que lá nos vilarejos da Palestina são ovelhas no meio de lobos, etc. Né? As pessoas poderiam rejeitar a mensagem dos apóstolos, quanto muito, mas persegui-los, matá-los, etc., isso não tinha nenhum sentido durante o período da vida pública de Jesus. O paralelo a esta seção é encontrado no discurso escatológico de Marcos e Lucas. O texto aqui está falando mais aos pregadores apostólicos da igreja. Tá? Então, dessa parte para frente, Jesus, quando você lê, Jesus está falando para os 12. Né? Mas o sentido maior dessa fala aqui não é propriamente para os 12, é para os pregadores apostólicos da igreja primitiva, da comunidade de São Mateus. Tá bom? Então percebe que há esse deslocamento aqui. O texto está falando a esses pregadores porque existe uma oposição sistemática dos judeus da diáspora. Aí tem sentido, né? E, sobretudo, por parte dos governantes gentios e pagãos. O texto usa 4 animais como símbolo. Interessante, né? A ovelha, símbolo da fragilidade, do cuidado divino. Né? Deus cuida do seu rebanho. Jesus é o bom pastor. Então, a ovelha, o lobo, que é símbolo da força, do poder, da destruição. A serpente aqui é símbolo da esperteza, da astúcia. A pomba, da simplicidade. É preciso ter cuidado, né? Aqui não é cuidar, aqui o sentido é outro, né? Ter cuidado de si mesmo com relação aos lobos. Tá? Com relação àqueles que se representam a força, o poder e a destruição. E ter a prudência. Observe que Jesus fala aqui de prudência, que tem a ver o seguinte, o testemunho tem que ser destemido, tem que ser verdadeiro, mas os apóstolos não podem ser ingênuos. Aqui a prudência significa isso, que a pessoa tem a capacidade de não ser ingênua no anúncio da Boa Nova, tá? Então é isso que é a prudência. A fala sobre o Espírito Santo pressupõe o acontecimento de Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mateus usa a expressão o Espírito do vosso Pai. Já Lucas traduz muito claramente por Espírito Santo. Né? A rejeição. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Serão odiados, até mesmo pelos mais próximos. Por quê? Porque levam o nome de cristãos. Tá bom? Vamos ao versículo 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, o nome de cristãos. Ora, esse nome cristãos, tá? Foi dado depois. O próprio Jesus nunca se referiu aos seus discípulos como tal. E sofrerão a condenação à morte por causa do testemunho. Vamos lembrar que a palavra martiria, palavra em grego, quer dizer testemunho. O mártir é um testemunho. Nós é que temos 2 palavras, tá? Então hoje a gente fala, somos testemunhas de Jesus, temos que dar testemunho de Jesus e temos os mártires. No tempo da igreja primitiva, não. Havia uma palavra só que era testemunho. Então, o testemunho, o mártir, aquele que é mártir para nós, deu testemunho até o fim. O testemunho que pagou com a sua vida. Mas é testemunho. Ser mártir é ser testemunho. O versículo 23, ele não tem paralelo em Marcos e Lucas, né? Esse versículo que fala assim,
se perseguirem numa cidade, fugir para outra. Jesus insiste para que os pregadores se retirem para outra cidade da Palestina, então que vão indo de cidade em cidade, porque se for perseguido, que fujam para outra, sem oferecer resistência à violência física. Provavelmente, a vinda do Filho do Homem se refere à manifestação do Cristo glorioso. Por isso que fala, muitos de vocês não estarão aqui até, né, a volta do Filho do Homem, tá? Provavelmente está se referindo à manifestação do Senhor ressuscitado. Adiante. O discípulo não é mais do que o mestre. O servidor não é mais do que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão às pessoas da sua casa. O discípulo não é mais do que o mestre, mas porque não pode esperar uma vida mais confortável, mais privilegiada. O discípulo deve estar preparado para ser igual ao mestre. Ele foi preparado para ser igual ao mestre. Então ele vai ser igual ao mestre não só nas suas ações, na sua palavra, como vai ser igual ao mestre na sua própria vida. Ter Jesus como parâmetro de vida, ser igual a Jesus em tudo. O versículo 25b é peculiar a Mateus e se refere a um episódio que vai ser contado mais tarde em Mateus 12, 24. Jesus fala de si mesmo como o pai de família, como dono da casa, indicando aí a sua intenção de fundar a igreja, já que a casa é sinônimo de igreja em muitas passagens do Novo Testamento. O testemunho alto e claro. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Em Marcos e Lucas, estas palavras estão ligadas à parábola da lâmpada. Uma lâmpada, né? Que não pode ser colocada debaixo de uma cama. E se referem à pregação do Evangelho. Então, em Marcos e Lucas fica muito claro que essas palavras querem dizer o seguinte: a mensagem de Jesus, Cristo, não deve ficar escondida. Assim como uma lâmpada não pode ficar debaixo da cama, a mensagem de Jesus tem que ser proclamada. Em Mateus, existe uma pequena nuance, digamos assim. Essas palavras são um apelo aos apóstolos para que entendam de uma vez por todas a importância da divulgação da Boa Nova, com clareza e para que chegue a todas as pessoas. É um testemunho claro e alto e bom som, né? Que chegue para o maior número possível de pessoas. Um testemunho destemido. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais do que os pássaros, valeis vós. Eu diria o seguinte, que a alternativa proposta por Jesus, matar o corpo versus matar a alma e o corpo, não visa incutir o medo de Deus, mas ensinar que se tiver que ter algum tipo de medo, que seja o medo de perder a Deus. Não o medo de Deus, mas o medo de perder a Deus. Tá? Por isso que Jesus fala. A geena era o lixão de Jerusalém, portanto é símbolo da morte. Jogava-se também ali os corpos das pessoas condenadas. A passagem quer dizer o seguinte: não tenham medo da morte do corpo, mas tenham medo da morte integral, que é a morte completa, né? A fala sobre os passarinhos e os cabelos relembra o Sermão da Montanha. Vários momentos o evangelista Mateus vai dando pinceladas que ele traz lá do momento do Sermão da Montanha. Testemunho leal. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens,
também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Para proclamar seu testemunho de Cristo, o apóstolo deve estar pronto e preparado a sacrificar tudo. A missão apostólica não consiste simplesmente em transmitir os ensinamentos de Cristo, tá? Então, o apóstolo não é alguém que vai anunciar para as outras pessoas a doutrina, os ensinamentos de Cristo, mas ele vai testemunhar a sua fidelidade radical ao Mestre. É isso que Jesus fala. É testemunho de mim, é da pessoa de Jesus Cristo. É mais do que os ensinamentos, tá bom? Inclui os ensinamentos, mas é mais. A tomada de posição. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre filho e pai, entre filho e mãe, entre nora e sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Jesus e seu evangelho constitui um sinal de contradição, já que se exige uma resposta das pessoas. Diante de Jesus, diante da presença de Jesus, da proposta de Jesus, as pessoas são convocadas a dar uma resposta. E essa resposta, ela pode ser tanto positiva, sim, quanto negativa, não. A paz que Jesus veio trazer, a paz que Jesus não veio trazer, eu estou corrigindo aqui, né? É a paz da omissão, da indiferença, da falsa unidade. Jesus exige uma tomada de posição diante da sua proposta, tá? Então, por isso que ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, porque eu exijo uma tomada de posição diante da minha pessoa e da minha palavra. A proposta de Jesus, o objetivo da ação cristã e de Jesus é seguramente a união, não a divisão. A divisão, ela vem como consequência da postura das pessoas diante de Jesus. Tá? Por isso que eu falo esse título, tomada de posição. A prioridade absoluta é de Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. O que Jesus pede é um senso de prioridade. E o exemplo é tirado do âmbito familiar. A família é muito importante. Muito importante. E para Jesus é muito importante. Vejam os milagres que Jesus fez. Vejam a fala de Jesus sobre o matrimônio. Então a família é muito importante, mas ela não é capaz de dar um sentido pleno à vida. Pode dar um sentido provisório, mas não pleno à vida. Sem Jesus, precisamos ter muito claro isso, a própria família perde a razão de ser, né? Então, se Jesus dá o sentido pleno à vida, ao dar esse sentido pleno, Jesus dá, como consequência, um sentido à própria vida familiar. Portanto, mais do que a família é Jesus. Por isso que Jesus fala, é preciso amar mais a Jesus, porque ele dá o sentido pleno. É colocar a ele como o sentido maior e o sentido pleno da vida, tá bom? Quem é pai, é mãe de família, ou é casado, ou é filho, etc., sabe que muitas vezes no relacionamento familiar pode existir momentos de tensão, momentos de confronto, momentos de choro, de palavras difíceis de serem ditas e de mais difíceis ainda de serem escutadas, não é? Mas isso mostra que Jesus tem prioridade, né? É por causa dele que esses momentos devem ser enfrentados. Sem ele, a família se tornaria um absoluto. E aí nós iríamos viver uma vida, digamos, muito sem sentido.
tá? O valor da acolhida. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Aqui Jesus lembra que o apóstolo representa o próprio Cristo. Representa, não é que é, representa. Os apóstolos são os profetas da nova aliança, são a voz da palavra. Jesus é a palavra, os apóstolos são a voz. A palavra justo, que aqui encontramos, como já observamos, é sinônimo de santidade. Diante das fortes exigências de Jesus, vistas anteriormente, essas palavras finais são palavras de alegria e de conforto, pelo menos conforto interior. Jesus gera com essas palavras a alegria e o conforto, dizendo: quem recebe vocês é a mim que está recebendo. Veja a felicidade dos apóstolos de poderem ter isso, ter ouvido isto da boca de Jesus. Jesus chama os seus discípulos de pequeninos, indicando a fragilidade humana dos seus discípulos. São ovelhas, entre lobos, são ovelhas. Então, pequeninos, indicando a fragilidade. Os discípulos de Jesus não foram pensados para serem grandes, entre aspas, aos olhos deste mundo. E por último, vou fazer um gancho com o capítulo 11, só para a gente poder entender melhor. Então, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tá? Então, esse versículo 1 do capítulo 11, faz a conclusão do segundo livrinho. E assim nós terminamos o segundo livrinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.